A expansão para novos mercados pode ser o grande diferencial para o crescimento e a consolidação de uma marca. Entretanto, saber o momento certo de dar esse passo é fundamental para garantir sucesso e minimizar riscos. Saber analisar indicadores e estratégias são essenciais para entender o melhor timing para expandir a marca. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje abordaremos desde a análise dos resultados internos até os desafios e oportunidades de atuar em novos mercados, seja eles nacionais ou internacionais. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 178, Como saber a hora de expandir a marca para outros mercados. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E para conversar com a gente hoje, recebemos Henrico Milani, CEO da Vapsa, empresa brasileira referência em alimentos prontos e semiprontos, pioneira no cozimento a vapor e na tecnologia de embalagens a vácuo. Com mais de 12 anos de experiência no setor de alimentos e bebidas e uma trajetória marcada por inovações e reposicionamento estratégico, ele vai compartilhar conosco suas visões sobre como e quando expandir a marca para novos mercados. Olá, Henrico, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar falando com vocês aqui na Varejo SA e contar um pouco da nossa história, da Vapsa, da expansão aí, né, que a gente está pensando aí para o futuro também. Muito bem, obrigado por aceitar nosso convite. Acho que o bate-papo vai ser bem interessante. E antes da gente entrar um pouco nesse assunto de expansão de mercados, queria que você se apresentasse aí para quem está nos ouvindo, o empreendedor que realmente gosta de se inspirar e aprender e ter reflexões com os nossos convidados. Fala um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar aí como CEO da Vapsa. Bom, eu tenho 41 anos, né? Eu sou de Curitiba, nascido e vivo hoje em Curitiba. Eu sou casado, tenho com a Thay, tenho 3 filhos, a Júlia, a Laura e o Tomás, né? Tem 11, 9 e 6 anos de idade. Eu comecei minha carreira, comecei estudando, né, a faculdade. Eu fui fazer engenharia civil, porque meu pai sempre teve construtora, desde pequeno. Eu lembrava eu com ele visitar as obras, né, nos fins de semana, vendo o que ele estava fazendo, e sempre tive na minha cabeça que eu ia ser engenheiro. Aí fui fazer engenharia civil. Fiz 3 anos de engenharia civil, fiz estágio, trabalhei em obra, trabalhei em escritório nesse período, mas não era aquilo que me movia, assim, né? Achava legal, mas não era aquilo que eu gostava. E nesse meio tempo, o meu pai entrou de sociedade na Vapsa. A empresa foi fundada em 94, chegou a ter 8 sócios. Meu pai entra como 9º sócio em 97, e eu já olhava aquilo ali, ele tinha um percentual pequeno, até que em 2007 a gente ficou sozinho no negócio, né? Então foi uma mudança. Eu comecei a trabalhar na empresa nesse período, e foi uma coisa que foi muito legal, porque eu consegui aliar meus estudos, a parte de mudar para engenharia de produção, né? Eu acabei começando do zero, né? Eliminando as matérias, aquelas matérias mais difíceis eu já tinha feito na engenharia civil, e aí eu comecei a entender como funcionava uma indústria, né? Eu nunca tive um mentor técnico como para entender a parte da indústria. Sempre tive meu pai como um mentor de valores, dessa parte mais profissional de atuação junto às pessoas, né? A parte ética, são valores que eu carrego comigo até hoje. Mas eu comecei a estudar muito como funcionava uma indústria, participar de cursos, estudar logística. Comecei pela área de compras, daí fui para a área de logística, supply. Então, eu sempre me dediquei muito a entender como que eu poderia evoluir. A gente tinha uma dificuldade, morava em Curitiba, o escritório era em Curitiba, administrativo, comercial, financeiro, mas a fábrica ficava na região de Castro, dá 160, 170 quilômetros daqui de Curitiba. Então, sempre tinha essa dificuldade de ter que estudar em Curitiba e estar na fábrica e estar no escritório. Mas com o tempo a gente foi ajeitando isso, e hoje faz 21 anos que eu estou na empresa, né? Comecei pela área de compras, suprimentos, industrial. 2016 comecei a entrar mais na área comercial.
até que em 2018 eu acabo virando CEO da companhia. Ah, que legal. E é uma empresa que tem uma história de crescimento, uma história de consolidação, uma empresa paranaense, né, mas que hoje está já atuando em todo o Brasil e fora do Brasil também. A gente vai querer entender um pouquinho como que foi esse processo. Parabéns aí por esses tantos anos de experiência que você tem conseguido transformar isso em resultado. Bom, uma coisa que é importante a gente começar falando é assim, como que vocês identificam o momento ideal para fazer projetos de expansão? Ao longo do tempo, vocês realmente foram crescendo muito. Como que são o processo para vocês identificar esse momento de buscar novos mercados? Então, quando a empresa começou, ela tinha uma linha de produção apenas, né? Então, lá em 94, quando foi comprada a tecnologia, que é uma tecnologia desenvolvida na França para batata, tinha uma linha de produto, né? Uma linha de produção. E a gente começou a estudar, começou a entender que tipo de produtos poderiam ser adequados a essa tecnologia, que produtos que dariam certo no mercado brasileiro e que se adaptariam à nossa tecnologia. Então, começamos a estudar grãos, vegetais, né? Fomos criando novos produtos, parte de grãos, feijões, canjica, depois entra para os grãos pulses, entra com grão de bico, lentilha, parte de vegetais, mandioca, beterraba, mandioquinha, batata salsa, né? E a gente estava meio preso naquele mundo dos vegetais e dos grãos. Até que a gente começou a pensar como que a gente pode crescer mais. Precisamos ter alguma coisa que puxe os nossos produtos, né? Ter uma entrada mais forte nos clientes, que a gente consiga tirar alguma dor do nosso cliente, que a gente consiga levar uma solução. Aí a gente monta uma linha de carnes, a gente faz estudos, começa a montar uma linha de carnes. A gente deixa de ser vinculado à Anvisa e passa a ser vinculado, então, ao Ministério da Agricultura. Então, a gente monta um mini frigorífico dentro da indústria e começa a processar proteínas. Então, isso eu vejo que foi um marco para a expansão, porque o brasileiro é muito carnívoro, né? Todo mundo come. Hoje em dia já tem mais gente que é vegetariana, mas o consumo de proteína tem aumentado cada vez mais, suíno, aves, né, bovinos. Então, hoje esses produtos eles puxam a venda dos vegetais e dos grãos também. Muita gente entra para conhecer através das proteínas. Isso no varejo e no food service. Então, lá atrás, quando a gente começou com a batatinha, que foi o primeiro produto, a gente começou para atender o varejo. Aí começamos a fazer embalagem maior para atender o food service. Então, sempre veio em paralelo essas duas áreas crescendo juntos, varejo e food service, né? Hoje eu tenho um mix no varejo em torno de 30 produtos e no food service em torno de 60, em torno de 100 produtos. Esses 100 produtos, eles não estão disponíveis para todos os clientes. Eles estão disponíveis em parte para alguns clientes. Outra parte, a gente faz produtos tailor-made, que a gente desenvolve receitas específicas para cada cliente. Então, a gente pegou um nicho de atender redes de fast food que precisam de um produto especial para aquele tipo de cliente que eles usam. Então, eu preciso de um frango com tempero, eu preciso de uma carne com tempero, eu preciso de um feijão desse jeito. Então, a Vapsa começou a entender qual que era a solução que ela poderia levar para o cliente, né? Então, esse foi um ponto interessante. Hoje a gente está num momento de expansão, a gente está dobrando praticamente a nossa área de carnes. Vai ter uma parada agora em abril, então a gente trouxe mais um conjunto de máquina de fora que vai ser instalado em abril, então vai dobrar a nossa capacidade de produção e vem com tecnologia nova, então vão ter produtos novos, então a gente vai ter uma expansão de linha também nesse momento, né, Daniel? Eu acho que é interessante a gente analisar o seguinte, né? Vocês são pioneiros aí numa tecnologia bem específica, estão investindo mais em novos maquinários e infraestrutura, mas a gente sabe que para crescer, isso é só uma parte do negócio. Você precisa de insumo, você precisa de distribuição, você precisa de parceiros.
esse outro olhar, o olhar que não depende simplesmente do investimento de vocês em infraestrutura, mas que depende de você ter um insumo de qualidade e de você ter bons distribuidores. Como que vocês fazem essa análise? Como que está esse desafio para o crescimento? Isso é um desafio. A gente reestruturou nossa área comercial faz pouco tempo. Hoje a Vapsa está muito mais presente no sul e no sudeste do Brasil. Então, a gente atende praticamente todas as redes regionais e nacionais, com o intuito de até o final do ano a gente conseguir ocupar praticamente todo o Brasil com distribuidores, né? Então a gente tem um trabalho de consolidar nossa presença onde a gente está. Isso é que eu acho que é o principal agora. É fazer o básico bem feito onde a gente está, para aí no segundo semestre a gente avançar em regiões que a gente ainda não tem nenhum parceiro de distribuição. Então hoje a gente tem atuado cada vez mais com distribuidores. A Vapsa entendeu que o know-how dela é produzir e desenvolver o produto. Então, a gente está muito focado nessa parte, em ter distribuidores, ter parceiros que sejam uma extensão da indústria, que levem os nossos produtos aos menores, aos pequenos varejos, né? Aos varejos que estão em cidades que às vezes não estão perto dos grandes centros. A gente tem condições de levar esse nosso produto para vários lugares, né? Hoje a gente atende, através do food service, muitas operações remotas. Então, plataformas de petróleo, mineradoras, as Forças Armadas, a Aeronáutica, a Marinha, são clientes que a gente desenvolveu o projeto, desenvolveu o produto para eles, né? Porque o nosso produto não precisa de refrigeração. Então, eu vejo que hoje o potencial que a Vapsa tem, a gente pode estar em qualquer cidade do Brasil que tem alguém se alimentando. Então, ou está no pequeno varejo, ou está no restaurante, ou está dentro de uma indústria. E a gente fala que o mercado é um mercado infinito, porque onde tem alguém comendo, vai poder ter alguém servindo o nosso produto, né? Então, isso é uma coisa interessante, mas você tem que ter toda a organização, toda a estrutura para como chegar, nesses lugares. Ah, legal. E vocês têm, né, como você bem já disse, né, vocês têm uma operação que ela é voltada para o consumidor final e tem uma operação que ela é voltada para as parcerias com empresas de alimentos ou operações em que vocês não estão entregando ali, vendendo no varejo, né? Como se fosse um B2B, são outras empresas que compram. Hoje, como que está essa balança dentro da empresa? Vocês estão com foco maior no varejo ou foco maior no B2B? A gente tem duas equipes distintas, né? Eu acho que o potencial de crescimento é muito grande nas duas, porque, por exemplo, pega o varejo, poucas pessoas ainda conhecem o nosso produto. Então, tem um potencial de crescimento muito grande, e aí a gente precisa melhorar muito a nossa distribuição. Mas o food service também é uma alavanca, porque a dificuldade de mão de obra para restaurante, para as indústrias, também é um problema que todo mundo enfrenta aqui no nosso país. Então, hoje, 55% da nossa receita vem do food service e os outros 45% vêm da parte de varejo. Legal, legal. Tem um equilíbrio aí que eu acho que é importante, que, como você bem falou, são dois caminhos com muitas oportunidades. Qual que é o processo interno que vocês têm aí de identificação de tendências, identificação de padrões de consumo para vocês ajustarem o portfólio de produtos de vocês? Como que você mantém isso numa rotina para você manter ali o seu hall de produtos adaptado às tendências e às vontades e às preferências do consumidor? Como é que funciona isso aí? Assim, a gente não tem uma estrutura muito organizada para isso, né? Então, Formal. Muito formal. Então, tem muita coisa que acontece. Vou te dizer as maneiras que acontece. A gente participa de muita feira fora do país, a gente exporta para 14 países já. Então, a gente está visitando feiras, está entendendo o que está acontecendo, né, nos mercados, principalmente América do Norte e Europa, que é de onde vem a nossa tecnologia. Visitando muito cliente, visitando muito supermercado, muita loja, conhecendo as indústrias que fazem algo similar ao nosso. Então, ali a gente já consegue detectar algumas tendências do que está acontecendo fora do país. Eu tenho um exemplo que eu acho bacana falar. Em 2014, eu fui visitar uma feira de produtos orgânicos na Califórnia. Então, era um mundo do orgânico lá. E no Brasil, tinha praticamente nada. E foi dessa feira que surgiu a ideia da gente ter a nossa linha de produtos orgânicos.
Então, em 2015, a gente lançou uma linha de produto orgânico. Mas antes de lançar a linha de produto orgânico, a gente teve que ver se que produtos a gente tinha disponibilidade que atendessem que se adaptasse à nossa tecnologia aqui no Brasil. E que também tivesse um hábito de consumo do brasileiro. Então, isso é uma maneira que a gente analisa o que vai acontecer no futuro e o que a gente consegue lançar aqui no nosso país. Analisamos bastante o comportamento de consumidor para entender que tipo de embalagem eles estão indo, se é para embalagem menor, maior, se tem algum potencial de melhoria nesse tipo de embalagem. A parte do food service também comportamento, qual o canal que está tendo mais demanda, para que canal a gente consegue potencializar alguma venda ou criar algum produto que foi criado no varejo pode ir para o food service também. A gente tem algumas análises que a gente recebe de alguns institutos que a gente participa. Temos algumas ferramentas de leitura de mercado, de share de mercado, de sell-out, para entender o que está ganhando mais espaço na gôndola, para quem que a gente está perdendo, onde que está diminuindo. Porque assim, Daniel, a Vapsa é uma empresa que não tem concorrente direto aqui no Brasil. A gente concorre com produto in natura, com produto congelado, com produto resfriado. Eu não tenho com quem me espelhar hoje no Brasil, eu não tenho um benchmarking de uma empresa que faz alguma coisa parecida. Então, há 30 anos que a gente está no mercado, que há 30 anos o nosso produto era um produto do futuro e hoje continua sendo um produto do futuro. Porque a gente está construindo essa categoria praticamente sozinho. Eu que estou falando para todo mundo, olha, esse produto aqui que está dentro da caixinha, ele é saudável. Ele não tem conservante, ele não tem aditivo. O produto ele é produzido de uma maneira que a gente consegue preservar os nutrientes, por isso que ele não tem refrigeração. E isso é um grande desafio para uma empresa familiar, né, que tem todas as dificuldades de trabalhar do Brasil, que crises e tudo que acontece, essa volatilidade que tem. E a gente está conseguindo crescer, está conseguindo expandir e evoluindo em produto, em qualidade, em estrutura de equipe, né? Então, eu vejo que a gente está no caminho certo, né? Sem dúvida alguma, vocês estão no caminho certo e acho que é realmente um desafio, né? Você inovar no mercado e continuar tendo um produto que é único. Você comentou que não tem algo estruturado, formalizado em termos de análise de tendência, mas tudo que você falou aí é que faz parte disso mesmo. Você está participando de eventos, analisando as informações de mercado, ouvindo seus clientes, seus consumidores, fazendo esse benchmark, mesmo que seja com outros segmentos não iguais, mas você está com o olhar atento nessas transformações, e eu acho que isso que faz com que vocês consigam estar se adaptando sempre ali a cada mudança. Hoje em dia a Conta pra gente. informação é muito mais fácil a informação hoje em dia, né? Então, Muito mais fácil acessar os dados. a gente consegue saber o que estão lançando na Ásia, no Japão, em minutos. Então, o que está acontecendo lá, a mesma tecnologia, o mesmo produto, o que tem de máquina nova. Então, isso acelerou muito. Eu gosto de falar que a gente está no mundo dos alimentos, né? Principalmente no que eu conheço mais, que é o shelf stable. A gente é uma evolução da lata. A lata, ela foi, né, praticamente todo mundo começou a conhecer produtos em lata na Segunda Guerra Mundial. E tem lata até hoje no mercado. E as pessoas continuam usando e vão continuar usando. Mas como a gente é uma evolução da lata, em algumas redes dos Estados Unidos, Europa, o espaço na gôndola das latas já vem diminuindo para os produtos shelf stable. Então, a gente vai acompanhando isso, porque a gente está 20 anos já entendendo o que tem no mercado. Então, toda hora que a gente vê algum produto novo lá fora, a gente, pô, que legal, mais uma empresa aderindo à tecnologia, né? Com certeza, acho que isso é importante e você bem falou, né? O acesso à informação está muito mais fácil. Então, o empreendedor hoje não tem aquela desculpa de se sentir isolado, se sentir muito longe do que está acontecendo. Basta ele ter esse olhar atento que ele vai conseguir acompanhar. Conta pra gente um pouquinho esse processo de internacionalização da empresa e esses mercados internacionais que vocês têm atingido aí. Conta como começou e os principais desafios nesse processo. Henrique, por favor. Bom, a primeira exportação que a gente fez foi em 2007 para Portugal. Mas tudo muito pequeno, tudo muito incipiente, né? Hoje a exportação representa em torno de 4% do nosso negócio. Mas foi muito aprendizado para entender qual caminho a gente deve seguir, como a gente vem seguindo hoje, né?
Porque no começo a gente tinha um sonho de levar a marca Vapsa para todos os cantos do Brasil, do mundo, né? E a hora que você vai para lá, você começa a se deparar com todas as dificuldades que é de exportar um produto brasileiro, uma tecnologia que ninguém conhece, para os Estados Unidos e para a Europa. Então, uma série de certificações, regulamentações, habilitações, né, que a fábrica precisa estar habilitada, o produto precisa estar habilitado, vários tipos, vários países com barreiras comerciais, por exemplo, não pode vender frango nos Estados Unidos, não pode vender suíno na Europa. Então, são coisas que você vai descobrindo ao longo do tempo, e você vai amadurecendo, mas vai amadurecendo tomando porrada, aprendendo, né, errando, indo para lugares que realmente não tem o perfil do teu produto. Hoje, o nosso foco é investir na Vapsa, na marca Vapsa no Brasil, varejo food service, para fora do país, né, para exportação. A gente está buscando atender muito cliente com marca própria, então a gente produzir com a marca dos nossos clientes. Então a gente já tem marca própria no Canadá, na Alemanha, no Uruguai, no Chile. A gente exporta para mais países com a marca Vapsa, com produto de varejo, que daí acaba pegando um nicho do mercado que a gente chama o mercado da saudade, são principalmente brasileiros que vivem fora do Brasil. E tem o food service também, que é um mercado potencial, que também pode entrar com uma marca private label, que com certeza acelera muito mais rápido, mas também tem alguns países que a gente manda com a marca Vaps. Legal. Em alguns países que você citou, certamente existe essa tecnologia, até porque essa tecnologia vem, como você falou, veio da França, mas a gente sabe que no hemisfério norte ali existe um pouco dessa tecnologia também. Então você acha que o espaço de vocês é pelo insumo que vocês têm aqui no Brasil, que muitas vezes ele não tem lá, seja do feijão, seja da batata ou a matéria-prima? Você acha que a diferença está, nesse caso, na matéria-prima nossa, que é diferenciada? Eu acho que em alguns casos sim, mas eu vejo que, por exemplo, para a Europa, a gente não é competitivo na batata. Eles são grandes produtores de batata lá. O que eu vendo mais na Europa? Vendo grão de bico, feijões, mandioca, carnes, eu vendo lá, aves, né? A parte de bovinos e aves. Então, a gente tem que ir por onde a gente é competitivo, porque o custo da tecnologia é praticamente o mesmo, os fornecedores de embalagens tendo as mesmas opções, né? E então a parte da matéria-prima, eu acho que é o que diferencia nesses casos. Então, cada país tem a sua oportunidade de mercado. Bacana. Em termos de desafios de expansão aqui no Brasil, a gente sabe que o Brasil é um país que todo mundo fala, né? Um país continental, existe muito regionalismo em termos de preferência e existe muito desafio estrutural. Como é que você vê esse momento do Brasil hoje em termos tanto de desafio estrutural como do regionalismo que vocês de alguma maneira precisam entender para decidir para onde vão e como vão? Eu vejo assim, a gente tem estudado com quem a gente vai, né? Eu acho que o principal é ter um parceiro certo em cada região. O mix é um mix que pode variar de alguma região para outra do que eu tenho, pode, mas talvez seja muito pouco. Talvez no feijão carioca, num lugar que consuma mais, no outro lugar feijão preto. Mas frango, carne seca, né? Alguns lugares do Brasil conhecem por mandioca, outros por macaxeira, então a gente teve uma prática de colocar todos os nomes da mesma embalagem, porque como tem muita gente do Nordeste que vive em São Paulo, que conhece mais por macaxeira que mandioca, então a gente estuda muito com qual parceiro a gente vai para determinada região. Esse é o ponto. A gente precisa ter um parceiro que acredite no nosso produto, que queira investir com a gente. Porque se eu vou começar numa região do zero, vai ter um trabalho, é uma coisa a médio prazo. É o que a gente vem construindo ao longo de 30 anos. Porém, com os hábitos das pessoas mudando, a gente já nota que esses possíveis parceiros já abriram o olho e entenderam, putz, isso aqui é um produto do futuro. Eu vou sair da commodity, eu vou começar a trabalhar com um produto com valor agregado, que vai levar uma solução para o meu cliente, para o meu consumidor, que vai entregar praticidade, e a praticidade aliada à saudabilidade também, né, Daniel? Que eu acho que é um ponto fundamental. Hoje está todo mundo preocupado com a sua alimentação, né? A gente tem visto o que está acontecendo com esse Ozempic, né? As pessoas usando muito isso e já nota-se uma redução do movimento de alguns
em alguns segmentos de restaurante até, Uhum. porque as pessoas estão preocupadas com a sua saúde, em comer menos, né? Bem, você está trazendo aí o ponto da mudança cultural das pessoas ao longo do tempo e que impacta muito na mudança das relações de consumo. Comer, todo mundo come a vida inteira, sempre comeu, mas as motivações para comer e as preferências, elas têm mudado, né? Então hoje, como você bem falou, as pessoas estão mais preocupadas num alimento orgânico, num alimento com menos gordura, uma comida mais natural. E de que maneira você avalia essa evolução do hábito das pessoas consumirem alimentos e essa adaptação que você vai fazendo ao longo do tempo? A empresa de vocês tem aí 30 anos de mercado, certamente as estratégias de uma década atrás são bem diferentes das de hoje. Como que você vê hoje aí essa demanda do consumidor para os produtos mais naturais, mais orgânicos, e como que vocês têm reagido a isso? Eu vejo que essa geração nova, ela está muito mais preocupada com o que ela está comendo. E eles têm levado isso para dentro das suas casas, até os próprios pais, né? Eles estão preocupados, o que que tem por trás daquela empresa? O que que aquela empresa faz, né? Não é só um produto que a empresa está vendendo. Se a empresa se preocupa com a parte ambiental, com a parte social, né? Onde que está essa empresa? E isso a gente tem tentado levar os consumidores, né, uma maneira mais modesta que a gente tem, não fazemos grandes investimentos, mas nos nossos materiais, mídias sociais, site, a própria embalagem, que a gente consegue contar um pouco da história, a gente tenta levar isso porque a gente sabe que tem o consumidor do futuro, ele está preocupado de quem que ele está comprando. Hoje, a gente foi a primeira empresa do Paraná a virar uma empresa B, em 2024. Então, isso, a geração Z, ela está muito preocupada e ela dá valor para esse tipo de produto. Então, a geração Z é uma geração que vai consumir nosso produto por muito tempo, né? Eles estão entrando agora no mercado, mas, pô, eles olham a Vaps, ó, essa empresa aqui, empresa B, a gente tem todo um cuidado ambiental, social, que a gente sempre fez, mas agora a gente está fazendo questão de cada vez mostrar mais esse trabalho. Eu acho que vocês têm toda a razão. Talvez isso explique muito do sucesso de vocês, né? As pessoas querem conhecer mais e querem ter algum tipo de conexão com as empresas, com as marcas e com os produtos que estão consumindo, né? Então, essa questão de sustentabilidade passa a ser uma demanda, essa questão de conhecer quem está por trás da empresa também tem essa preocupação, né? As pessoas estão de olho nisso e acho que se vocês estão trabalhando, buscando essa reflexão, acho que vocês estão no caminho certo. Um outro ponto que eu queria ver com você é assim: quais são os dados e indicadores que são mais relevantes para vocês hoje, quando vocês param para pensar em mercado e expansão? Vocês têm aí algumas notícias na mídia mostrando que vocês têm um investimento grande buscando a expansão. Com base em quais indicadores vocês se baseiam mesmo para tomar essa decisão? Os indicadores são mais as oportunidades de mercado, Daniel. Então, Análise de mercado mesmo, cenário. áreas brancas que a gente não atende, regiões que a gente não tem distribuidor, oportunidades no food service, desenvolvimento de produto para atender essa demanda, essa dificuldade de mão de obra que cada vez está mais complicada, principalmente ninguém quer fazer o trabalho braçal de descascar uma batata, cozinhar um feijão, desfiar um frango. As pessoas elas entram nos restaurantes para fazer isso, elas duram 2, 3 meses, né? E o nosso objetivo é entrar como uma solução para esses restaurantes, né? Para essas operações de food service, que é a alimentação fora do lar, né? E isso, a gente está cada vez mais estruturado, com mais pessoas atuando. Eu tenho praticamente no Sul e Sudeste, pelo menos uma pessoa em cada estado pensando ou em varejo e em food service, uma em cada segmento. Então, Uhum. a ideia é a gente ir expandindo em outros estados e criando uma estrutura comercial maior, porque os distribuidores que a gente atua, eles atendem muitos clientes. Então, eu preciso de alguém que vá junto e mostre os benefícios. Ó, se você usa a Vaps no teu restaurante, você vai começar a gastar menos energia, você não vai ter perda, você não tem desperdício, porque se você compra um pacote de 1 quilo de frango, é 1 quilo de frango que vai ter. Não tem água, não tem líquido, não tem que descongelar nada. Ah, Uhum. veio mais gente no meu restaurante. Você abre um pacotinho e esquenta ali, está pronto em 10 minutos. Você não vai ter ruptura de algum produto. Então, o grande desafio, o grande potencial que a gente vê para essas expansões que a gente vem fazendo é
o consumidor e os nossos clientes entenderem cada vez mais o produto, né? Então, tem muita área branca, tem muita gente que não usa o nosso produto ainda. Muito bom, muito bom. E quando a gente fala de empreendedorismo, seja na indústria, seja no varejo, a gente sempre fala de erros e acertos, né? Lições aprendidas. Numa trajetória tão longa aí como vocês têm, certamente tem aí alguns erros ou dificuldades pelas quais vocês passaram que trouxeram lições importantes para vocês. Eu acho que uma das coisas que quem nos ouve aqui, quem nos acompanha, gosta muito é de analisar que o empreendedor que está aqui, o entrevistado da vez, conte para nós aí alguma dificuldade ou algum erro estratégico que serviu de lição para um ajuste no meio do processo. Quais foram aí os principais erros ou desafios que vocês tiveram aí recentes e como que vocês estão reagindo a isso para conseguir ter aí bons resultados e tornar de uma dificuldade uma oportunidade? Então, tem bastante coisa que eu vou tentar enxugar aqui para poder dar tempo aí de caber no podcast. Eu contei do orgânico, né? O produto que a gente lançou no passado lá. A gente lançou o produto em 2, 3 meses, vendeu tudo. Aí eu fui comprar mais matéria-prima e não tinha, porque é totalmente diferente o cultivo do orgânico para o convencional. Então a gente Uhum. criou um produto maravilhoso, colocamos nos principais mercados de São Paulo, vendeu tudo e fomos produzir mais, não conseguia matéria-prima. Porque o produto orgânico, até hoje, ele está na mão de pequenos produtores, não tem grandes produtores de produto orgânico no Brasil. A gente teve que suspender a venda, olhar para dentro, entender toda essa cadeia de suprimentos, fazer contrato com vários microprodutores e relançar essa linha praticamente 1 ano e meio, 2 anos depois. Então, isso foi um aprendizado grande para a gente. Desde então, eu não me lembro da gente ter tido ruptura desses itens orgânicos. Então, a gente fez um estudo para ter um estoque por mão, ter segurança nessa linha nova que a gente estava lançando, que é uma linha que vem crescendo ano a ano, né, Daniel? Eu acho que um outro ponto que a gente está trabalhando hoje é uma dor do crescimento, né? A gente teve sempre um RH que fazia mais a parte operacional, né? Pouco focado no desenvolvimento, né, humano, organizacional do negócio. E de um tempo para cá a gente sentiu que a gente estava tendo muita dificuldade nisso. A gente começou a trazer especialistas, trazer uma consultoria para nos ajudar a estruturar essa área, né? Então, um mais antigo, de 10 anos, né, que um problema operacional que a gente teve, e outro que é uma coisa que a gente fala muito de comportamento hoje das pessoas, né, a parte de desenvolvimento humano, e que a gente teve alguns problemas no passado, mas a gente está buscando nos estruturar para continuar crescendo com sustentabilidade. Foram dois bons exemplos aí, né? Que eu acho que quem está ouvindo muitas vezes deve ter passado por algo parecido, às vezes, né? De você inovar num produto e depois ter dificuldade para conseguir manter ele em distribuição, né? Houve uma demanda boa, teve sucesso, mas depois não conseguiu atender e refez o processo, buscou parceiros, resolveu o problema e está aí. Realmente a linha de vocês de orgânicos a gente sabe que se destaca bastante. E essa questão da dor do crescimento também é aquela dor que ela é bem-vinda, né? Porque significa que você está crescendo, mas você precisa fazer ajustes. A questão das relações humanas, RH nas empresas, realmente já é uma evolução natural. Existem novas preocupações com os colaboradores, ainda mais num processo de crescimento. Então, acho que foram bons exemplos aí que você trouxe para a gente. Já encaminhando para a parte final aqui da nossa conversa, queria um pouco da sua opinião sobre o momento econômico que o país está vivendo e as oportunidades e desafios que isso representa para vocês. Uma turbulência, né, em termos de política econômica mundial, mas aí também nessas turbulências certamente há oportunidades, né? Sim, eu acho que o brasileiro está muito acostumado a viver assim, né? Eu acho que a gente é um povo muito resiliente, né? No sentido de que a gente já passou por vários momentos muito mais complicados com que esse que está acontecendo hoje. A gente vê, cada hora tem uma tarifa nova aí que está surgindo no mercado, né? Eu acho que tem que esperar um pouco para entender como que vai se acomodar isso, porque pode abrir algumas portas, né, para o nosso negócio, para o agro no Brasil, para os nossos produtos, que a gente compete com produtos asiáticos em determinados países.
Então, eu acho que tem oportunidades, né? Talvez tenha algumas perdas, mas com certeza vão ter algumas oportunidades. Então, a gente está bem atento ao que está acontecendo aí fora e tentar buscar essas oportunidades cada vez mais rápido, né? Eu acho que a gente tem uma lista de coisas para fazer aqui, mas né, temos tentado dar foco, né, em consolidar o nosso planejamento, consolidar alguns clientes, porque se a gente fica vendo negócio novo, aparece coisa nova todo dia, né? Então, eu acho que é importante dar foco, atender bem os nossos clientes hoje e crescer, né, com sustentabilidade aí de forma mais organizada para não ter nenhum problema aí quando vem um tsunami desses aí, a gente não tem nenhum problema, né? Muito bom. Ótima reflexão, né? Acho que nos momentos. O primeiro, você falou que o brasileiro está acostumado com momentos de turbulência, e essa é a mais pura verdade. A gente vê que às vezes o pessoal dos Estados Unidos, Europa, às vezes se assusta muito com as turbulências, porque não estão tão acostumados quanto a gente já vive numa estabilidade constante. Eu acho que isso é uma característica do empreendedor brasileiro, a gente sabe lidar com isso, e essa questão do foco é fundamental. Muita oportunidade o tempo inteiro. A tecnologia nos traz alguns benefícios nesse sentido, mas se a gente não mantiver foco, não fizer o básico bem feito, não tem condições da gente crescer. Então, acho que fica muito bom essa reflexão, esse ensinamento aí, que você está passando para quem está nos ouvindo. E você falou lá atrás, né, que vocês se mantêm informados e que você se mantém atualizado das tendências, participando de eventos. Vou até aproveitar aqui para falar para quem está nos ouvindo que nos dias 21 e 22 de outubro, em Brasília, vai acontecer o 7º Fórum Nacional do Comércio. É um momento aí em que a gente vai discutir novas fronteiras da política e dos negócios. A CNDL vai reunir líderes do Brasil inteiro, do setor de varejo, junto com especialistas, para debater os rumos do setor com as principais autoridades, né? Do Poder Executivo, Poder Legislativo. A gente vai ter ministros, secretários, governadores de pelo menos 8 estados já foram convidados para estar aqui com a gente em Brasília discutindo os futuros do setor. Quem quiser participar e conhecer um pouco mais desse evento, entra lá na página cndl.org.br/fórum, 7ª edição. Você também, Henrico, quiser participar do evento, fique à vontade para entrar em contato com a gente aí, porque a gente vai realmente juntar o setor de varejo nacional para discutir os rumos, né, diante desse mercado tão turbulento que a gente vive. Nosso objetivo aqui é a melhoria do ambiente de negócios, então a gente promove esses eventos sempre para esse tipo de discussão, para deixar todo mundo atualizado e conhecendo aí quais os principais desafios e quais os rumos que a gente vai tomar. Legal. E para a gente aí caminhar para a parte final, queria pedir para você deixar um recado aí para o empreendedor brasileiro que está realmente muito ansioso, seja com o avanço da tecnologia, seja com as turbulências econômicas e ainda com essa instabilidade política que o Brasil vive. Qual é o recado e a mensagem aí que você passa para o empreendedor que está nos ouvindo, Henrique? Então, Daniel, eu acho que tem duas palavras, é foco e fé, né? Eu acho que é focar no que você está fazendo já e não se contaminar tanto com as notícias que vêm de fora, porque o Brasil tem um mar de oportunidade, né? E fé porque não dá para deixar de acreditar, né? A gente é brasileiro, pô, tem que acreditar. Eu acho que tem uma coisa maior nos esperando, então o empresário, né, que trabalha de forma correta aí com certeza vai ter sucesso nisso aí. Ah, que legal. Bom, para quem está nos ouvindo e está doido aí para conhecer um pouco mais sobre a Vapsa, o site deles é bem completo, vapsa.com.br, vapza.com.br. Vocês vão conseguir encontrar muita coisa lá interessante. Realmente é um produto que ele é inovador, apesar de já estar aí há mais de 30 anos no mercado, continua sendo inovador, como bem disse o Henrico. E eu queria aqui agradecer e parabenizar, Henrico, parabenizar a trajetória da empresa, parabenizar aí esses anos que você está e tem conduzido a empresa para ter ganhando mercado, aumentando o faturamento, investindo sempre em novas tecnologias, novos produtos. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, viu? Daniel, obrigado pela oportunidade aí, por poder contar um pouco da nossa história e da nossa jornada e foi muito legal estar conversando com você. Parabéns aí pelo trabalho da Varejo SA. Valeu, acho que quem está ouvindo gostou muito da conversa e a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas.
Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.